paz do Senhor, irmãos. Hoje daremos continuidade a uma das minisséries mais poderosas, falando biblicamente. Jesus e o encontro especial com os discípulos. Serão 12 episódios, estamos no episódio 4. Você que não acompanhou ainda, já se inscreve, procura aqui nos vídeos do canal, desde o episódio 1 até o episódio 4. Está sendo uma bênção. O episódio de hoje é Felipe, da dúvida à convicção inabalável. No episódio 3 falamos sobre João e Tiago, filhos do trovão, filhos da graça. Então isso traz um alto valor para a nossa vida espiritualmente. E todo dia é bom. Se tem uma coisa que a gente não vai se arrepender na vida é de crescer e crescer em profundidade com Cristo. Então para você que ainda não me segue, já se inscreve aqui nesse canal. Além disso, deixa o like também para que o YouTube venha compartilhar esse vídeo, assim mais vidas sejam atingidas pela graça. Posso contar com você? Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Então vamos lá, vamos ser bem objetivos, falando sobre o currículo de Felipe. Quem era Felipe? Vamos de Bíblia. Lá em João, em capítulo 1, versículo 44, a Bíblia vai descrever que Felipe veio de uma cidade chamada Betsaida. Então, a origem de Felipe, ele veio de uma cidade chamada Betsaida. Um outro fato que a Bíblia vai descrever sobre Felipe é que Felipe ele tinha conhecimento nas Escrituras. Felipe era um homem de domínio. Felipe era um camarada sábio, estudioso da época. Então, o currículo de Felipe nos dias de hoje seria um currículo diferenciado, relacionado à postura. Ele era um tipo de pessoa que agia na racionalidade. Ele era bom de conta, Felipe tinha uma ótima visão, Felipe era um camarada super inteligente. E a Bíblia vai deixar bem claro que a personalidade e o caráter de de Felipe, lá na onde, quando Jesus ele vai fazer a multiplicação dos pães, Jesus ele está ensinando a palavra e o povo está sentindo fome. A população está com fome e Jesus vai falar, nós vamos dar de comer para vocês. O próprio Felipe vai para a situação. Mas, mestre, nem se nós tivéssemos 200 cenários, nós conseguiríamos dar de comer a esse povo. Para que vocês venham entender, um cenário era considerado um dia de trabalho inteiro. Felipe estava dizendo, mestre, nem se nós tivéssemos 200 cenários, nós conseguiríamos dar de comer para este povo. Não tem lógica, Jesus. Só que, além de Felipe ter essa percepção de questionar a qualidade que a Bíblia vai dizer que Felipe gostava de servir. Ele estava com Jesus, mas ele teve que passar pelo que passou para que ele, assim como o Jó, para que ele tivesse a experiência e viesse ter uma visão de quem era o próprio Jesus que estava lá do tempo dele o tempo todo. Outro ponto que a Bíblia vai nos dizer vai estar lá em João, capítulo de número 12. Versículo de número 20 e 21. 20 entre alguns dos que iam adorar. Aqui a gente vai ver que Felipe gostava de servir a Deus na festa da Páscoa. Estavam alguns gregos. Então tinha alguns gregos na festa. 21. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Ou seja, Felipe era um porta-voz de Deus. Gostava de servir, gostava de ajudar. As pessoas procuravam Felipe por ele ser uma pessoa ajudadora. Primeiro, as pessoas não vão te procurar pelo que você não faz, pelo que você não tem, e sim pelo que você é. Essas pessoas foram até Felipe, era porque Felipe tinha essa qualidade. Felipe gostava de servir, Felipe gostava de ajudar. Então, aprendendo um pouquinho com Felipe, seja uma pessoa que gosta de servir, seja uma pessoa, um tipo de pessoa que goste de ajudar. Não perca as oportunidades. Uma grande conexão hoje pode fazer você perder uma grande oportunidade amanhã. Então as oportunidades da nossa vida são necessárias. Voltando ao texto, é no capítulo 14 de João, versículo 6. Assim como eu tinha falado que Felipe teve que presenciar diversos momentos com Jesus para entender quem ele era. Aqui a gente vai abrir a nossa mente, porque o próprio Jesus vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por ele mesmo. Então, nessa passagem, um dos 12 discípulos de Jesus vai questionar ele. E vai falar, mestre, nos apresenta-nos o Pai. E quem que era esse discípulo de Jesus? Felipe.
Felipe não tinha um conhecimento abrangente de quem era o próprio Jesus. Ele, por mais que ele tivesse conhecimento, entendimento da lei da época, ele não tinha ainda a visão, por mais que ele estava próximo a Jesus. Então nós aprendemos hoje com Felipe que tem horas que a gente precisa enxergar além do natural. Seja uma pessoa que viva o sobrenatural. Como? Deixando de viver o natural. Porque o evangelho é loucura, o evangelho é algo doido. Tem horas que quando Jesus mandar você caminhar, nem olha se tem rua, caminha. Quando Jesus te der a direção, não pense duas vezes antes. Quando Jesus pedir para você sentar, nem olhe se tem cadeira. Tem horas que Deus ele quer operar na controvérsia humana. E nós queremos agir pelo senso de responsabilidade, achando que tudo é natural, tudo é do meu jeito. Ah, se não for assim as coisas não vão. Ah, se não for do meu jeito não vai pra frente. Ah, de jeito nenhum isso não vai dar certo, não. De jeito nenhum. A mensagem para sua vida, para nossa vida é reta, clara e direta. Pare de criar impossibilidades. O nosso Deus é um Deus de possibilidades em meio às impossibilidades da nossa vida. Então, é necessário a gente ter esse tipo de fé, de visão. E crente não vive de achismo, crente vive de certeza. O nosso Deus não é um Deus de incerteza. O nosso Deus é um Deus de providência, um Deus de razão. Então Deus não gosta de ficar mimando o crente, não, pelo contrário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então seja uma pessoa de fé. Seja uma pessoa que, assim como Felipe, que não tenha medo de perguntar, que não tenha vergonha. Assim como disse Salomão, o que vai trazer a sabedoria. A chave da sabedoria é a dúvida. Se você não tem dúvida, se você não pergunta, você não vai aprender. Então aprendendo hoje, seja uma pessoa sábia, uma pessoa que tenha curiosidade de aprender. Sempre olhando também pelo lado sobrenatural. Se nós servimos a um Deus que é sobrenatural, coisas sobrenaturais são necessárias, coisas sobrenaturais têm que acontecer na nossa vida. A vida tem que mudar, não pode continuar do mesmo jeito. Porque aí, até então, se alguém chegar para você, querer conhecer esse Jesus, ela vai perguntar o que? O que você vai responder para ela? Que você não teve experiência com Jesus? Que você nunca vivenciou nada? Seja um tipo de pessoa que tenha experiências para contar. Quando alguém chegar em você, você for falar, o Jesus que eu conheço, ele me transformou. O Jesus que eu conheço, ele libertou os jovens da droga que estão comigo. O Jesus que eu conheço fez eu buscar alguém lá no meio do nada. E hoje ele é uma pessoa de valor. As pessoas que não olhavam para ele passam a olhar. As pessoas que abaixavam a cabeça passaram a cumprimentar. Seja um tipo de pessoa que conte, tem experiências com Deus, não fuja das oportunidades. A palavra de Deus vai falar que os medrosos, os covardes não herdarão o reino de Deus. Eu fico imaginando por que covardes que não têm experiência, covardes que poderiam servir, ter experiência a um Deus que é tão grande, mas que ao mesmo tempo abaixa a cabeça, tem medo de vivenciar o que Deus tem para nossa vida. E os planos de Deus são muito maiores dos que os nossos, e a gente precisa acreditar e confiar que Deus tem experiências grandes para nossa vida. Voltando ao ponto, falando sobre Felipe, uma dos pontos que a Bíblia vai destacar é que Felipe ele também passou por momentos de grande espiritualidade. O próprio Felipe participou da ceia com Jesus. A lição que nós aprendemos com Felipe não importa o quanto você sabe, e sim o quanto você não sabe. Essa verdade é revelada através de Jesus, somente em Cristo. Porque para a visão de muitos, Felipe, camarada esperto, camarada entende das escrituras bíblicas, camarada é um gênio. O camarada sabe o que está falando, mas somente ao lado de Jesus ele vai descobrir que nada que ele sabia se comparava ao conhecimento que Jesus vai mostrar para ele. Ou seja, não adianta você ser uma pessoa que sabe tudo, que tem tudo. Mas quando você chega ao lado de Jesus, você percebe que você não tem nada. Isso é o nosso reconhecimento, que sem o nosso pai a gente não é nada, nós somos filhos. E filhos por herança, eu fui selado e você foi selado com essa graça, que não foi de graça. Graça é um presente para quem não merece receber coisa alguma. Graça é para quem não merece. Graça é Deus, independente do que ele faça. O amor de Deus ele não muda por nós. Dinheiro nenhum pode comprar. É um presente para quem não merece receber nada.
Então nós fomos atingidos com essa graça e selados pelo Espírito Santo. E 2 pontos de Felipe na Bíblia vai ser sobre o questionamento de Felipe sobre os pães e também sobre a cruz. Felipe, ele foi crucificado numa cidade Irápolis, na Frígia, atual Turquia. Então, a gente encerra por aqui, gente. Espero que vocês tenham aprendido, que venha agregar a vida espiritual de vocês. Se vocês têm alguma sugestão para minha vida, que possam deixar aqui nos comentários. Quem sabe algum livro que seja bom, pessoal. Eu estou em busca de livros também para me desenvolver espiritualmente. Ainda não estou numa leitura por conta do cotidiano. Eu creio que eu vou conseguir trabalhar para Deus através da mídia. Então, pessoal, peço que vocês vão se inscrever, viu? Compartilhar esse vídeo se possível, porque eu sei que o que Deus tem para minha vida é grande. Da mesma forma, o que Deus vai fazer na sua vida é bem maior. Então, recebe essa palavra e tome posse, em nome de Jesus.